Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? O calendário ambulante informa, hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Mateus 9:5. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Na lição de segunda-feira, notamos que Jesus disse ao centurião que nem mesmo em Israel havia encontrado uma fé tão grande. Mas naquele exato momento, em Israel, um homem havia chegado a um ponto em que seu desejo de cura para o coração era muito maior que o anseio de cura para o corpo. Leia Mateus 9, dos versos 1 a 8, e vamos lá, que grande esperança encontramos nesse relato a respeito da promessa de perdão para os nossos pecados, não importando quais tenham sido nem o dano que tenham causado? E vamos ler também Romanos 4, verso 7, 1 João 1, verso 9 e 1 João 2, verso 12. Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Por qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Romanos 4, 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Nas passagens que a gente acabou de ler, a gente pôde ver como, primeiramente, Jesus chegou ali e ele falou de cara pro cara, tem ânimo, quer dizer, o cara era paralítico, tá ali, você pensa, pô, esse cara tá na zica, né? Mas não, tipo, provavelmente ele já vivia com isso, mas ele tava com outros problemas e a gente tem que lembrar sempre que tinha uma relação para esse povo de que qualquer problema físico que você tivesse, eles imaginavam que isso era diretamente uma consequência de um erro, de uma aprovação divina, algum pecado que sua família, alguém cometeu, e por isso você está passando por isso agora. Eles não tinham essa clara visão de você está passando também por problemas, por pecado, também porque você vive no mundo do pecado, que quem errou foi Adão e Eva lá atrás. Então, realmente, sua família, alguém, mas não alguém tão direto, alguém lá no início da criação cometeu esse erro e tudo isso vem acontecendo. Então, eles não tinham isso. Então, quando Jesus fala assim, então perdoados seus pecados, ele também dá ânimo ao coração daquele paralítico, porque diz, você tem problemas, mas calma, você está perdoado. Seus pecados, você está tão arrependido por tudo, ou talvez você nem saiba pelo quê, mas você está arrependido querendo se devotar a Deus. Só que ali vem as pessoas e eles colocam assim, mas vai perdoar, isso aí é coisa de Deus, isso aí não é coisa dos homens, porque os fariseus, eles não acreditavam que Jesus fosse Deus em nenhum momento. Então eles viraram e falaram assim, que blasfêmia. Mano, bem, a gente sabe que não era uma blasfêmia, mas Jesus aí para mostrar mais ainda a sua autoridade depois, fala assim, olha, o que é mais fácil? Quem pode perdoar, certo? Hoje em dia nós temos muito isso. Um médico pode
curar uma pessoa de uma doença, pode fazer uma pessoa que não anda, talvez voltar a andar. Mas a gente não tem ninguém na Terra que possa realmente perdoar nossos pecados. Mas já que aquelas pessoas eram tão descrentes, eles fizeram um pouco como a gente podia fazer um paralelo a Tomé. Então tá bom, vocês querem ver uma coisa que vocês possam ver? Então tá bom, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Então assim, nenhum momento nessas passagens está falando, olha, se você peca contra isso, está perdoado. Você que pecou contra aquilo, está perdoado. Quais sejam os seus pecados? Abençoados aqueles que os pecados são cobertos. Então, sempre a promessa de que o seu pecado será perdoado se você se arrepende. Está arrependido? Amém, o pecado está perdoado. É interessante que o fato que a primeira coisa da qual Jesus tratou, quando o paralítico foi levado à sua presença, foi a condição espiritual do homem. Jesus, é claro, sabia exatamente qual era o verdadeiro problema. Apesar do estado físico miserável daquele homem, Cristo sabia que seu mais profundo problema era a culpa relacionada a uma vida cheia de pecado. Portanto, sabendo que o homem desejava o perdão, Jesus proferiu as palavras mais confortadoras para alguém que entende a realidade e o preço do pecado. Estão perdoados os teus pecados. Ellen White declarou: não era, entretanto, o restabelecimento físico que ele desejava tanto, mas o alívio do fardo do pecado. Se pudesse ver Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente em viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Isso ela escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 267. Um pastor adventista pregava, muitas vezes, sobre a fé suficiente para não ser curado. Essa é a maior fé entre todas. Quando olhamos para além de nossas circunstâncias físicas e nos concentramos na vida eterna, frequentemente nossos pedidos de oração estão relacionados às nossas necessidades físicas. Embora Deus se importe com essas necessidades, em seu Sermão do Monte, Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas justiças, em Mateus 6,33. No fim das contas, apesar de nossas necessidades físicas imediatas nesse mundo de tantas coisas temporais e fugazes, é fundamental conservar sempre diante de nós as coisas eternas. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje, falando um pouco sobre o nosso imediatismo, certo? Nós muitas vezes estamos orando por livramento, orando por uma cura, orando por algum problema físico, orando por alguma coisa que de imediato nos dá problema. Não que essas coisas devam ficar de lado, mas que a gente deva focar também que quando a gente pensa, tudo ocorre para o bem daqueles que servem a Deus, para aqueles que são de Deus, a gente tem que entender que isso muitas vezes está relacionado ao plano da salvação e não meramente ao sucesso, plano, uma vida curta que a gente tem aqui na Terra. A gente tem muito que balancear isso, porque muitas vezes a gente corre o risco de perder a nossa fé porque é um ente querido, ou porque nós mesmos estamos com uma doença grave e ela não é curada, ou estamos com um problema que acontece recorrente, nós não conseguimos, às vezes, libertação desse problema, e a gente precisa entender que muitas vezes existe um motivo para tudo aquilo, Deus tem um plano, mas Ele está cuidando da sua salvação, Ele está te moldando. E a gente tem essa coragem, como ele foi citado aqui, a coragem para não ser curado. Coragem que se eu não for curado, Senhor, tudo bem, porque não é isso que eu preciso é ser perdoado e estar contigo no céu, acabou. Bem, pessoal, não se esqueçam, ano bíblico, olha só, estamos fazendo a virada de página de 1º para 2º Reis. Então, o ano bíblico de hoje, 1º Reis, capítulo 22, e do livro de 2º Reis, o capítulo 1, ok? Então, último capítulo de 1ª Reis e o primeiro capítulo de 2ª Reis. Uma boa leitura para vocês, um grande abraço e até amanhã. Os lesas dessa semana foram gravados com a participação de narração Ana Paula Salles e Ronaldo Salles. Uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis. Não deixe de conferir todo o material no YouTube, canal Ronaldo Salles.